Sejam bem-vindos, fiel. Uma excelente terça para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer essas últimas informações do Timão que enfim renovou contrato com Memphis Depay. Na noite desta segunda foi selado o acordo e o jogador continua no Timão e também provavelmente estará disponível para este jogo importantíssimo desta quinta contra a equipe do Rosário Central na Neoquímica Arena. Estou trazendo um corte com todas essas informações e da preparação do Timão para essa partida. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Por aí, vai ter entrevista coletiva dele ou não? Ou, como é que tá isso? Porque ontem até chegaram a falar, né, que ele já daria entrevista. É que assim, tudo mudou, né? Quando o contrato dele até então, o Corinthians avisou que não seria renovado, tinha uma entrevista, na verdade um pronunciamento, não seria uma coletiva dele no domingo seguinte. Então estava praticamente quase tudo certo. Aí o Corinthians volta atrás para conversar, para tentar rever questão de contrato, por conta da pressão que Osmar sofreu, por conta do mal-estar que isso causou aqui dentro do CT com a comissão técnica. O Diniz queria a chegada do Memphis, falou com ele um dia antes, então por isso o Corinthians voltou atrás. Então aquele pronunciamento lá que iria acontecer, que o Memphis falaria tudo, não aconteceu porque o Corinthians reabriu as conversas com ele. Ok, agora que tá tudo certo, pela parte do Memphis já tá tudo assinado, tá tudo certo, inclusive ele tá aqui no CT, ele chegou por volta das 9 da manhã, vai participar do treinamento, vai participar também de uma grande fase de recuperação aqui pós-treino, pessoal de fisioterapia, banheira de gelo, então ele vai passar por todos esses processos, deve sair daqui lá por umas 3, 4 horas da tarde, tá? E inclusive deve fazer trabalhos com o grupo no campo, porque qual que é a questão agora? Essa questão de coletiva dele falar até o jogo de quinta-feira, isso não deve acontecer, porque o Diniz quer contar com ele. E o que eu consegui apurar é que o Diniz ele falou diretamente também, né, com o preparador físico particular do Memphis, com o Diego Pereira, para saber as condições físicas dele, e o retorno foi positivo, que ele pode contar com o Memphis sim na quinta-feira. É óbvio que uma minutagem controlada, porque ele vem fazendo preparo físico, mas trabalho com bola, né, ele precisa fazer, pegar ritmo de jogo, mas pelo menos aí uns 40 minutos o Diniz pode contar com ele, ou sei lá, uns 20 minutos do segundo tempo, mas a expectativa é que ele entre. O pronunciamento não, na verdade uma coletiva deve acontecer depois. A gente lembra que final de semana tem jogo lá em Curitiba, né? Então o Corinthians enfrenta o Curitiba, então veremos como será essa logística aí, de repente na sexta-feira, dependendo do que aconteça contra o Rosário Central. Tá, o Lili, continua aí com a gente, o Bruno acho que tem também algo sobre essa parte física e também emocional do Memphis para acrescentar em cima do que a Lili tá falando, Bruno. Eu até separei aqui, fui na conversa do WhatsApp para poder ler exatamente, literalmente o que a fonte falou para mim sobre essa parte mais emocional do que física, mas uma coisa puxa a outra. Abre aspas, ele estava louco para treinar com a equipe, ele reclamava todo dia, não aguentava mais a academia, trabalhar praticamente sozinho, quer treinar, quer jogar, quer estar com os colegas, ele quer muito bola, quer muito jogar. Então era um Memphis Depay incomodadíssimo, não só com a indefinição, mas esse afastamento em relação aos companheiros, ao Fernando Diniz, ao dia a dia, Marcelo Paz, Júlio César e companhia, continuou treinando, e eu sei que a Lili também deve ter informações sobre isso, treinando com o fisioterapeuta dele, preparador físico particular, continuou se recondicionando, trabalhando, não vai estar 100% evidentemente, porque falta ritmo de jogo, mas fisicamente ele está bem, não está machucado, não sente dores, vinha treinando quase que em 2 períodos todos os dias, mas nada como estar com os colegas no dia a dia, enfim, com o treinador, com gramado, com cheiro de grama, com bola e companhia. Então é isso, a previsão dessa pessoa também, otimista, é que se o Diniz precisar dele, pode contar com ele no segundo tempo. Então, Lili, ele deve a parte burocrática decidida, então ele deve ficar no banco, cara, aquilo que a gente estava falando no começo, hein, Lili? Imagina se a hora que o Diniz chamar o Memphis, o que vai acontecer com a Neoquímica? Isso, essa é a ideia. Bruno, porque a ideia inicial era que ele estivesse no jogo de ida, né? Se tivesse tudo certo, se o Corinthians tivesse cumprido o que foi acordado com o staff do Memphis, ele teria jogado, teria viajado já para Buenos Aires. Como isso não aconteceu, então o Diniz quer contar com ele na quinta-feira. E é isso que o Bruno falou, né? A gente percebe que as fontes, assim, tudo caminha no mesmo sentido.
tá bem fisicamente, fez todo o preparo físico, estava treinando quase que em 2 períodos, mas é isso, né? O jogador, ele precisa do ritmo de jogo, ele precisa estar ali no gramado, precisa estar com os colegas. Então, quando fala assim, ele tá 100% para entrar em campo, fisicamente, ele não tem nenhuma lesão, ele tá bem. Mas é isso, é o ritmo de jogo que ele vai pegar aqui no CT. Na bola, no campo ali com os outros atletas hoje e amanhã, para quinta-feira, ele tá disponível aí num segundo tempo. E aí, Bruno, essa história, hein? Imagina o momento, eu estarei lá, né? A transmissão é nossa. Então, eu só estou esperando o momento aí, tomara que dê tudo certo, para falar assim, olha, vai trocar. E aí anunciar que o Memphis vai entrar. Você vai estar no campo, certo, Lili? Na transmissão no campo. Sim, estarei na transmissão. Já imaginou Memphis aquecendo, aquele jogo duro, sei lá, 1-1, 0-0. Chama o chefe, hein, Diego? E vem abaixo, né, cara? Porque é o que o torcedor tá esperando dele, né? Que ele venha e decida e... O Corinthians só tem a Libertadores esse ano. Entendeu? Então, porque o Corinthians não vai ganhar o Brasileiro. E assim, você brigar por uma vaga na próxima Libertadores, é melhor você tentar ganhar o torneio agora. Claro. E não vai ganhar sem o Memphis. Não vai ganhar sem o Yuri Alberto, sem o Garros. O Corinthians depende muito dos 3 e por isso que ganhou ano passado. E se ganhar de novo, vai ser por causa deles. Se o Memphis tivesse saído, a chance do Corinthians ganhar a Libertadores... Diminuiria. Não, ia pra quase 0, porque o Corinthians é pior do que vários outros times que estão jogando, inclusive que o Rosário. Com o Memphis, a chance é muito maior. Ainda mais que o Corinthians é um time que em mata-mata cresceu muito ano passado, jogou muito nos mata-matas. Esse ano no Paulista ele não foi bem, mas ainda pode jogar. A Copa do Brasil foi mal. Até foi, se não me engano, foi uma incompetência da diretoria, porque o Memphis podia ter renovado antes e jogado contra o Inter também. Ou não, entendeu? Então podia. O Corinthians perdeu uma bolada de premiação, porque esse time do Inter aí, desculpa, é horrível. Era um jogo pro Corinthians ganhar. O Corinthians hoje é muito melhor que o Inter, é um time que tá brigando para não cair, entendeu? Então o Memphis já não jogou a Copa do Brasil, já foi uma perda gigantesca. O que ele tem agora é esse jogo com o Rosário pro Corinthians ter um título para ganhar no ano. Meia hora, se ele entrar e decidir, aí sim, ele vai caminhar para ser... Que loucura. E ele é capaz disso, hein? Exato, tem toda a capacidade. Tem. A dúvida é que a gente está falando dessa parte física. Esse ano ele fez 7 jogos pelo Corinthians, jogou 70 minutos na Copa. Será que ele vai ter ali condição de entrar bem? Não, mas ele decidir um jogo nesse nível? Eu concordo com o Fabrício, cara. Ele tem estrela. Em jogo grande ele aparece sim. Tanto que se a gente for ver, não é, a Lili vai me ajudar. Nesse ano não tem sido um ano brilhante do Memphis. Mas eu lembro dele em 2 jogos e 2 lances. Um jogo contra o Santos, na Vila. Fez um gol, não foi? E lembro dele contra o Flamengo. Isso. Quer dizer, a gente tá falando dos dois. Contra o Vasco que ele também, lesionou. Contra o Palmeiras. Ele foi bem nos mata-matas e foi bem nos clássicos do ano passado. Não, tô falando desse ano. Desse ano? Não tô nem puxando esse ano ele fez um gol e deu uma assistência só. Então, mas aí que tá, não é ele contra o Santos lesionou, na Vila lembra? E contra o Flamengo no lance onde ele se machuca. Isso, ele deu assistência, aliás, de 3 dedos, né? Uma belíssima assistência ali pro Bidu. Uhum. Ele acabou sentindo a perna depois e aí ele acabou afastado. Mas ele, assim, foram poucos jogos essa temporada, mas o Fabrício falou e eu concordo, ele tem estrela, ele é um cara decisivo, então é importantíssimo que ele possa ter essa minutagem na quinta-feira. Corinthians, a reunião de ontem era uma reunião que não servia para nada, né? Que na prática ela não tem peso nenhum, porque é um órgão que não tem nenhuma capacidade de vetar nada, ele apenas orienta, fora que é um órgão completamente sem credibilidade, né? É o mesmo órgão, por exemplo, que precisou de um 9-7, que era só para investigar o ex-presidente André Sanches por uso do cartão corporativo. Num país sério, num clube sério, com pessoas sérias, era 16-0 a votação. Peraí, como assim? Um ex-presidente usando o cartão corporativo? Vamos investigar o cidadão aqui. 16-0, vamos embora. Não, deu 9-7. Quase que os caras pediram para não investigar. Então não vou levar em consideração um órgão como esse. Fora de que, por que essa reunião de ontem era uma mentira e ela não servia muito para nada? Não é só porque eles não têm poder de veto nenhum. É porque nenhum outro presidente no passado precisou disso para contratar jogador. Então quando o Pato foi tirado do Milan por 15 milhões de euros, ninguém precisou da autorização do CORE. O estatuto estava lá. Adriano, Ronaldo Fenômeno, mais recentemente Garro, Pedro Raul. Essa galera custou muito mais do que aquele artigo do estatuto que fala em 40 mil vezes um salário mínimo, que dá uns 60 milhões de reais hoje, mais ou menos, que aí você teria que ter uma autorização do CORE para fazer qualquer tipo de operação nesse valor. Por que o presidente foi lá? Porque ele tentou achar mais um obstáculo, como todos os outros que surgiram como se fossem mentiras e que foram mentiras ao longo desses meses todos, dessas semanas todas. Então teve tudo. O Ministério Público não quer, depois era mentira. O joelho dele está todo ferrado, fez exame, não tinha nada.
foram surgindo várias mentiras e essa daí que o Corey precisava autorizar era só mais uma delas e eu nunca caí nesse tipo de situação. E aí ontem deu 6-6 e aí teve que, por incrível que pareça, e aí teve que cair para o presidente do conselho, porque como deu empate, o presidente do Corey, do conselho de orientação, votou, o Miguel Marques, e aí votou a favor. Aí perguntaram até para o Osmar, mas e se ele escolhe votar o contrário e dar o 7-6 contrário? Eu não quero falar sobre hipótese, aí não vou comentar. E, pô, já deu certo, vambora e tal. Eu também tenho curiosidade. E aí, se o Corey fala não? A caneta era dele. Por isso que essa reunião do Corey, para mim, se o Corey falasse não e ele desse sim, era ok, porque a caneta é dele. Se o Corey falasse sim e ele falasse não, a caneta também era dele. Então, esse tipo de coisa que norteou essa situação toda do Memphis, só não parou em tudo aquilo ali, porque a torcida não deixou. Pressionando desde o começo. E eu não estou falando dessas ameaças, invadir até a conta bancária dele, da filha, da esposa, telefone, esse tipo de coisa a gente vai repudiar e repudiar sempre. Isso não faz o menor sentido. O torcedor não pode ultrapassar essa linha. Eu digo pressão de rede social, de cobrança no Twitter do clube, no Instagram do clube, no Facebook do clube. É esse tipo de cobrança. E o torcedor se mobilizou porque ele viu que tinha uma palhaçada por trás de política. Que o Memphis era um cara que incomodava os caras, que quando ganha um título da Copa do Brasil com a medalha no peito, fala, tem dirigente que joga contra esse clube, esses caras, a grandeza desse clube não é a grandeza dessas pessoas que estão lá dentro puxando o clube para baixo. É por isso que essas pessoas lá de dentro, esse núcleo duro do Osmar Stabile estava contra. Porque ele é amigo do Pedro Silveira, que é o ex-diretor financeiro, o melhor amigo dele, que é inimigo político desses caras todos. De vários dos conselheiros vitalícios estão em volta do presidente. É por isso que os caras não queriam e fizeram de tudo para não renovar. Só que a torcida não deixou. Porque a torcida, quando se mobiliza e se une, esses caras viram ninguém. Esses caras não são ninguém perto do torcedor. E diante dessa pressão, os caras foram lá e renovaram. Então, esse é o lado da renovação da torcida. E o outro lado é muito do que ela passou. O Memphis fez de tudo para permanecer no Corinthians. Ele ama o Corinthians como você, torcedor? Não, ele não ama o Corinthians como você. Mas ele aprendeu a gostar do Corinthians. É como o Renato Augusto. O Renato Augusto ama o Corinthians? Não, ele nasceu do lado do Maracanã. Mas se você olha para o Renato e vê o Renato falando hoje, por todo o carinho que ele teve, por tudo que ele teve no clube, hoje ele gosta muito do clube, ele se sente bem no clube. Ele se emocionou na beira do campo com o título da Copa do Brasil do Corinthians, que ele estava em Brasília. Por quê? Porque ele passa a ter o carinho. O Lucas Moura, ele não era São Paulino de criança. Hoje ele curte muito o clube, ele entende o clube faz parte da vida dele, como o Hernanes também não era, acho que torcedor de criança. Muitos, como o do Palmeiras também, tirando o Veiga, alguns jogadores que se identificam já como torcedor desde criança. Mas você passa a ter um carinho gigantesco por aquela instituição. O Dudu não era torcedor do Palmeiras, independentemente do que ele fez. Hoje o cara tem um carinho enorme pelo clube. São 20 anos de clube, 15 anos de clube. Então o Memphis também entendeu que onde ele estava, tinha um torcedor que o abraçava, que gostava dele, que a vida dele que ele vive no Brasil é uma ótima vida, fora de campo, que ele joga num clube grande, com uma torcida grande, que ele joga num estádio de abertura de Copa do Mundo, que ele tem uma boa estrutura no CT. Então, o dinheiro para ele, que ele, como ele disse, que aos 19 anos ele já estava rico. Ele ficou milionário com 20 anos de idade. E ele não vai ganhar um salário pequeno, mas ele ia ganhar mais no Arábia. E ele não quis ir, porque ele disse para os caras, eu não vou morar em Riad. Não vou me tirar tudo que eu tenho hoje no Brasil para morar em Riad. E olha que a proposta de Riad era um negócio absurdo. Se fala em milhões por semana, não era por mês. Imagina 4 vezes 4 semanas no mês. Quanto que esse cara ia ganhar lá? Só que para ele, o que ele tem hoje, com o torcedor aqui, a vida que ele vive, a curtição que ele tem, a música e não sei o quê, além de tudo que o clube oferece para ele, ele falou, eu vou abrir mão, e começou a abrir mão, como ela passou, de um monte de coisa. Não tem mais bônus disso, não tem mais bônus daquilo. É até difícil mensurar a quantidade de diferença que tem em relação ao primeiro contrato. E o contrato novo, que já estava, era só o Osmar assinar, e ele recua, ele foi lá e ainda tirou mais um pedaço do contrato. Diminuiu metade da parte comercial e ainda diminuiu toda a ajuda de custo que ele tinha. Porque ele também fez a parte dele.
Então não foi só o torcedor. Juntou um jogador querendo muito e um torcedor que se mobilizou como talvez eu nunca tinha visto em termos de não se mobilizar pelo time, pelo clube, pelo título. Aí já teve muito mais, obviamente. Estou dizendo para um jogador ali que vai renovar ou não, vai ficar ou não, ou vai ter ser contratado ou não. Talvez o último que eu vi foi o Renato Augusto, mas a coisa já estava bem alinhada, estava tudo meio certo, era só esperar a volta dele agora em 2021-22. Então, assim, você juntou tudo isso contra uma política que estava tentando destruir essa relação por conta de toda essa coisa que eu acabei de contar, só que isso sucumbiu a esse apelo popular. E que eu acho que essa situação do Memphis pode ter desencadeado uma coisa muito maior para o torcedor, que é uma coisa de tentar lutar contra essa política que destrói o Corinthians e destrói tantos outros clubes brasileiros. A ponto de, assim que sai a confirmação, as 6 torcidas organizadas soltam um manifesto juntos, informando que tem 3 manifestações agora programadas para amanhã, quinta e sábado. Amanhã, esses caras vão na porta do Ministério Público no centro da cidade pedir a intervenção judicial. Porque do jeito que tá, não dá mais para ficar. Na quinta vai ser no pré-jogo, no intervalo e no pós-jogo, para tentar não atrapalhar o time. E no sábado vão estar na porta do Parque São Jorge às 10 da manhã para cobrar sócios e conselheiros. Uma pressão popular que chegou no Parque São Jorge. E chegou firme. A ponto do Romeu Tuma Júnior simplesmente, do nada, meia hora depois das 2 manifestações, tanto do Memphis, da confirmação, quanto das organizadas, soltar um edital dizendo, vai ter assembleia sim. A gente tinha esquecido desse assunto, vai ter assembleia para votar o novo estatuto, inclusive com o fiel torcedor agora podendo votar ou não, e a assembleia vai votar se isso vai poder feito ou não. Então a água bateu no bumbum desses caras lá no Parque São Jorge, e bateu muito. E talvez o Memphis tenha sido o estopim de tudo isso que está acontecendo, e ontem à noite foi um negócio de maluco, com todas essas novidades acontecendo tudo ao mesmo tempo, e que a partir de agora o clube talvez vive um outro momento dessas pessoas lá dentro que ajudaram a destruir o Corinthians, a chegar numa dívida de 3 bilhões, começarem a olhar para fora e falar, a gente não vai aguentar, a hora que vier esse tsunami aqui para dentro não vai ter mais como aguentar. E a assembleia marcada, o Memphis renovando, a porta do Parque São Jorge, do Ministério Público e chegando na arquibancada, como as organizadas prometeram que iam fazer, e eu avisei aqui, esse silêncio é pior. O silêncio que estava até agora era muito pior. E na hora soltaram 3 manifestações de uma vez só que vem aí pela frente. Porque o silêncio era pior para vocês, diretoria. Então vamos ver como vai ser isso agora. O Memphis chegou de manhã no CT, treinou no CT. A gente ainda não tem imagem, o clube vai divulgar e tudo mais. Talvez uma coletiva dele ainda hoje ou à tarde, alguma coisa assim. Talvez ficou para amanhã. O visto de trabalho dele faltava 2 dias para esgotar e para encerrar. E se deixasse encerrar o visto de trabalho, ele teria que precisar tirar outro e demoraria 15 dias para ele poder jogar. Então, eles correram, deu certo. A tendência é, durante o dia, sair no bid, como ele já está escrito na Libertadores, jogou contra o Platense e tudo mais, ele ir para o banco já, ao menos para 20 minutos, 15, 30 minutos, eu não sei como vai ser isso daí, tem 2 dias pela frente para ele poder jogar contra o Rosário e, no mínimo, ajudar. E aí, gente, se alguém quiser, só para fechar alguma discussão se o Memphis tem que ir para o banco ou não, eu vou fazer só uma pergunta. Ele está de gesso? Se ele não tiver de gesso, ele tem que ir para o jogo. É só se ele tiver de gesso. Igual o Felipão fazia no passado, engessando o Arce e tudo, ele não ir para a seleção paraguaia e no final, na terça, na quarta, ele estava jogando lá pelo Palmeiras e pelo Grêmio e tudo mais. Se ele não tiver de gesso, ele vai para o jogo. Nem que for para entrar, tá 0-0 para ele bater pênalti. Quem tem Pedro Raul, Guinegão, Caio César e Linger, ele tem que ir pro jogo. Mesmo que ele não tiver em condição total de fazer, sei lá, no máximo 15, 20 minutos e não faça nada depois. Tudo bem, ele tem que entrar e tentar ajudar. Então esse é um panorama dentro e fora de campo. Quem quiser acreditar no que eu tô falando, quem quiser achar que eu tô falando mentira, tá tudo certo, é um direito que vocês têm. Mas isso daí é o que está acontecendo no mundo do Corinthians do Parque São Jorge. Se vale a pena ou não, eu acho que vale, porque o dinheiro que você ia gastar financeiramente para esse cara ir embora, quase 80 pau, vai ser melhor gastar 100 e pouco para ele ficar. E jogar 2 anos e tentar dar um retorno esportivo do que pagar 80 para ele ir embora
e você ter que pagar à vista depois na FIFA. Até parcelado você vai conseguir pagar essa dívida que está com ele. O Mancini, quando fala, ele tem razão. Você sabe se vai pagar? Eu acho que não. Eu acho que também vai ter muito problema para conseguir pagar, e esse é um grande problema depois. Mas que a operação em si não dava para não ser feita agora, porque daqui um ano e pouco ia soltar... E não é 80, né? O Corinthians ia ter o dinheiro, vai ter que buscar no empréstimo no banco. Já viram 100 e pouco, só para você pagar esses 80, vai virar uns 115 com a nossa taxa de juros de banco e tudo mais. Então, entre tudo, foi muito melhor ter ficado com um cara que vai tentar te ajudar agora. E a cobrança a partir de agora, obviamente, em cima dele, ele deve estar consciente disso, é muito grande, porque o mesmo torcedor que se mobilizou para que ele ficasse, a partir de agora vai cobrar. Comportamento dentro e fora de campo. E vai caber a ele cumprir as metas dele a partir de agora, e ele vai ser muito cobrado, não só pelo torcedor, mas obviamente por mim aqui também, porque ele tem que dar um retorno por todo esse amor, esse carinho que ele recebeu da torcida do clube, e a partir de agora é com ele, e a cobrança em cima dele vai vir, e vai vir forte a partir de agora.